Meu nome é Harper Reed e tenho 34 anos. 5 dias depois da morte do meu pai, meu irmão entrou na cozinha carregando uma caixa de papelão que havia trazido do escritório. Ele a colocou sobre a mesa com tanta confiança que parecia estar comemorando uma grande vitória. Pedi demissão, anunciou. Eu o encarei por alguns segundos, achando que tinha entendido errado. Jake afrouxou a gravata, olhou para a esposa e abriu um sorriso. Para que continuar trabalhando? A herança do papai obviamente vai ficar comigo. Então ele virou o rosto na minha direção. Depois que eu resolver tudo para nós, compro uma casa para você. Ele fez uma pausa e, como se tivesse acabado de ter uma ideia ainda melhor, completou. Na verdade, talvez seja mais inteligente vender esta casa primeiro. Assim, a Harper finalmente pode ir embora e parar de fingir que ainda pertence a este lugar. A esposa dele soltou uma risada sem graça. Eu permaneci em silêncio. Durante quase 2 anos, eu havia ajudado meu pai a cuidar daquela casa. Organizava as contas, resolvia a papelada que ele já não tinha disposição para enfrentar e, ao mesmo tempo, continuava administrando meu próprio café. Nunca pedi dinheiro à minha família. Jake sabia perfeitamente disso. Mesmo assim, parecia ter decidido que meus esforços não significavam nada. Ele continuou fazendo planos para o futuro como se a fortuna do nosso pai já estivesse disponível em sua conta. Falava em comprar imóveis para investimento, trocar de carro por um SUV novo e se mudar para um bairro mais sofisticado. Na cabeça dele, aparentemente, a herança já tinha sido dividida. Eu deixei que ele terminasse. Então apenas sorri. Tem certeza disso? Por uma fração de segundo, a expressão dele mudou. Logo depois, recuperou a confiança. O que você quer dizer com isso? Eu não respondi. Naquela tarde, recebi uma ligação do advogado do meu pai, Thomas Keller. Ele pediu que eu fosse até o escritório. Quando cheguei, Thomas colocou uma pasta volumosa sobre a mesa de reunião. Abriu os documentos finais do meu pai e procurou uma página específica, marcada por uma pequena aba escrita à mão. Assim que começou a ler o primeiro parágrafo, a segurança com que Jake havia falado naquela manhã começou a parecer quase engraçada. A herança não seria distribuída da maneira que meu irmão imaginava. E, pelo que Thomas estava prestes a me mostrar, meu pai havia tomado algumas decisões justamente para evitar que alguém tentasse assumir o controle do patrimônio antes da hora. Thomas era um homem discreto. Eu o conhecia havia anos e sabia que meu pai confiava nele sempre que precisava revisar contratos ou documentos importantes. Nunca pensei nele como alguém capaz de intimidar uma pessoa. Mas, sentada diante daquela pasta, percebi que aqueles papéis tinham muito mais poder sobre Jake do que qualquer discussão que eu pudesse ter com meu irmão. Foi também naquele momento que parei de inventar desculpas para o comportamento dele. Jake sempre fora impulsivo. Queria os benefícios de uma vida confortável, mas raramente demonstrava paciência para fazer o trabalho necessário para conquistá-los. Ele confiava demais na própria segurança e acreditava que falar com convicção era quase tão importante quanto estar preparado. Durante anos, eu suavizei essas características na minha cabeça porque ele era meu irmão mais novo. Meu pai também costumava fazer isso. Mas, aparentemente, meu pai havia percebido algo que eu demorei muito mais para aceitar. Confiança sem responsabilidade não era suficiente. Thomas então explicou que grande parte do patrimônio que Jake chamava de a minha herança estava, na verdade, dentro de um fundo familiar revogável criado pelo meu pai. A casa fazia parte dele. Havia também 2 pequenos imóveis comerciais, uma conta de investimentos e algumas reservas financeiras. Nada disso estava simplesmente esperando o processo de inventário para ser dividido em 2 partes iguais. Meu pai havia alterado os termos do fundo 18 meses antes de morrer. Thomas fechou a pasta por um instante e me encarou. Seu pai estava preocupado em proteger o patrimônio até que os 2 beneficiários entendessem exatamente o que estavam recebendo. Naquele instante, percebi que Jake não tinha ideia do que realmente estava acontecendo. E meu pai havia deixado tudo preparado muito antes de qualquer um de nós perceber. Thomas explicou que meu pai não queria que nenhum dos 2 tomasse decisões importantes movido pela pressão do momento. Quase ri. Aquilo era um eufemismo enorme. Jake tinha pedido demissão antes mesmo de olhar qualquer documento da herança. Thomas virou mais uma página. Meu pai havia deixado para nós 2 participações iguais na maior parte do patrimônio.
Porém, nenhum dos filhos receberia controle absoluto sobre os bens. As movimentações mais importantes seriam acompanhadas por uma empresa independente responsável pela administração do fundo. Eu também tinha o direito protegido de continuar morando na casa do meu pai durante 3 anos. Além disso, teria prioridade para comprá-la pelo valor determinado por uma avaliação independente, usando parte da minha futura parcela da herança. Jake não poderia simplesmente vender a casa sem que eu tivesse a oportunidade de exercer esse direito. Só aquela cláusula já acabava com praticamente todos os planos que ele havia feito naquela cozinha. Mas Thomas ainda não tinha terminado. Seu pai também incluiu uma cláusula sobre a conduta dos beneficiários, disse ele. Franzi a testa. Thomas explicou com cuidado. Nenhum de nós poderia se apresentar como proprietário de bens pertencentes ao fundo, usar esses ativos como garantia de empréstimos, autorizar uma venda ou assinar documentos em nome do outro beneficiário sem autorização por escrito do administrador. E havia consequências claras caso alguém tentasse contornar essas regras de propósito. O administrador poderia suspender os pagamentos diretos ao beneficiário responsável, descontar da parte dele qualquer despesa jurídica ou administrativa causada pela tentativa e até colocar sua participação restante sob uma administração de longo prazo, com distribuição controlada. Olhei para Thomas. Foi ele que pediu especificamente para colocarem essa cláusula? Thomas assentiu. Foi. Seu pai fez questão dessa redação. Baixei os olhos para as iniciais do meu pai no final daquela alteração. De repente, uma lembrança que eu havia considerado insignificante voltou à minha cabeça. Cerca de 1 ano antes, eu estava ajudando meu pai a fechar a garagem quando ele perguntou se Jake ainda falava em comprar imóveis para alugar. Respondi que sim. Meu pai ficou em silêncio por alguns segundos. Então perguntou: ele ainda acha que pedir dinheiro emprestado é a mesma coisa que ter dinheiro? Eu ri naquela época. Meu pai não riu. Pensei que fosse apenas preocupação de um pai com o filho. Agora, porém, comecei a me perguntar o que exatamente ele já havia percebido sobre Jake. Thomas então empurrou outro envelope pela mesa. Há também um memorando pessoal. Ele não faz parte do documento legal, mas seu pai me deu instruções para só lê-lo quando vocês dois estivessem presentes. Não toquei no envelope. Apenas fiz outra pergunta. Jake sabe de tudo isso? Ele recebeu a notificação oficial sobre a administração do fundo. Até agora, não respondeu. Aquela resposta me deixou inquieta. Durante 5 dias, Jake havia agido como se toda a propriedade já fosse dele. Mas, aparentemente, uma notificação formal tinha chegado às mãos dele. Quando foi entregue? Perguntei. Thomas consultou os registros. 2 dias antes de ele pedir demissão. Senti um arrepio que não tinha nada a ver com o luto. Jake não havia pedido demissão simplesmente porque estava confuso sobre a situação. Ele fez isso depois de receber uma carta informando que existia um fundo e que a herança seria administrada por regras específicas. Talvez ele não tivesse lido a carta. Talvez tivesse lido tudo. Eu queria desesperadamente acreditar na primeira opção. Porque a segunda significava que aquela cena na cozinha não tinha sido apenas arrogância ou ignorância. Poderia ter sido uma encenação. Thomas sugeriu marcarmos uma reunião com Jake para sexta-feira. Antes de sair, pedi apenas uma coisa: queria ver uma cópia da notificação que meu irmão havia recebido. Thomas abriu os registros e me mostrou a confirmação de entrega. Naquele momento, uma pergunta começou a martelar na minha cabeça. Se Jake sabia que existiam regras para a herança, por que tinha entrado naquela cozinha falando como se pudesse vender tudo? A assinatura eletrônica de Jake estava anexada ao documento. Ele mesmo havia recebido e aberto o envelope certificado. Voltei para casa com as palavras de papai martelando na minha cabeça. Será que Jake ainda confundia pedir dinheiro emprestado com realmente ter dinheiro? Assim que entrei, encontrei Vanessa, sua esposa, sentada à mesa de jantar pesquisando anúncios de imóveis. Jake estava atrás dela, apontando para uma casa de 6 quartos cujo preço estava muito além do que seu antigo salário jamais permitiria. Olha quem chegou, ele disse. Harper, conte a Vanessa a boa notícia. Finalmente vamos subir de vida. Coloquei minha bolsa sobre a cadeira. Você leu a carta que Thomas enviou? O sorriso de Jake desapareceu na mesma hora. Que carta?
Naquele instante, tive certeza de que ele sabia exatamente do que eu estava falando. Por algum motivo, porém, queria que eu acreditasse no contrário. Um mês antes, eu teria colocado o comprovante de entrega sobre a mesa e exigido uma explicação. Mas me lembrei de algo que papai havia me ensinado depois que um fornecedor causou problemas na reforma do meu café. Eu estava furiosa, pronta para acusá-lo de tudo, quando papai disse: nunca interrompa alguém enquanto a papelada ainda está contando a verdade. Finalmente entendi o que ele queria dizer. Talvez eu tenha entendido errado, respondi. Thomas quer que nós dois estejamos lá na sexta-feira. Jake pareceu imediatamente mais tranquilo. Ótimo. Então vamos resolver essa bobagem. Vanessa franziu a testa. Que bobagem? Jake respondeu antes que eu pudesse abrir a boca. Coisa de advogado. Papai complicou tudo mais do que precisava. Subi sem discutir. Na manhã seguinte, abri a caixa de correspondência compartilhada que papai usava para receber contas e avisos relacionados à casa. Enquanto verificava as contas de serviços e os comunicados sobre o imóvel, encontrei uma mensagem automática de uma imobiliária. O assunto mencionava o endereço de papai. 2 dias antes, alguém havia solicitado uma avaliação preliminar da propriedade. O nome informado era Jake Reed. Na parte referente à propriedade, constava: imóvel herdado. Encaminhei o e-mail para Thomas. Antes do almoço, ele me ligou. Harper, Jake pediu que você assinasse alguma coisa? Não. Se ele pedir, não assine nada antes que eu analise. Thomas explicou que uma empresa de títulos havia procurado o administrador do espólio depois de receber uma consulta sobre a casa. Ao que tudo indicava, Jake havia contado a um corretor que ele e a irmã já tinham concordado em vender o imóvel assim que o processo de administração terminasse. Eu nunca havia concordado com isso. Eu sei, Thomas respondeu. Naquela noite, pouco antes de fechar o café, Jake apareceu carregando uma pasta. Estou tentando deixar tudo resolvido antes de sexta-feira. Ele colocou um documento diante de mim. O título dizia: Declaração de Preferência sobre os Bens dos Beneficiários. O texto afirmava que nós dois preferíamos vender a propriedade residencial e dividir o dinheiro obtido com a venda. Não havia logotipo do administrador, identificação de advogado nem qualquer outra informação oficial. De onde você tirou isso? Perguntei. De um cara com quem conversei. Não é um contrato. Só serve para informar ao Thomas o que queremos. O que nós queremos? Harper, não começa. Você realmente quer passar mais 3 anos escondida na casa do papai porque tem medo de seguir em frente? Jake sabia exatamente como me atingir. Por um instante, senti vontade de assinar apenas para provar que ele estava errado. Então percebi uma frase no final da página, logo abaixo do espaço reservado para minha assinatura. Jake já havia assinado a declaração de concordância entre os beneficiários no dia anterior. Ou seja, ele tinha preparado um documento afirmando que nós dois queríamos vender a casa antes mesmo de me perguntar. Deixa isso aqui, falei. Eu vou ler. São só 2 páginas. Então não deve ser problema esperar enquanto eu leio. A mandíbula dele se contraiu. Você sempre faz isso. Fazer o quê? Ele rebateu. Fazer todo mundo provar cada detalhe porque você morre de medo de tomar uma decisão? Olhei para Jake e me perguntei se eu realmente tinha sido difícil durante todos aqueles anos ou se ele simplesmente odiava qualquer limite que o obrigasse a sustentar aquilo que dizia. Sexta-feira, respondi. Vamos conversar com Thomas na sexta. Jake pegou o documento e saiu, mas deixou a pasta para trás. Quando abri, encontrei uma sequência de e-mails impressos entre ele e um corretor de financiamentos. Jake havia solicitado crédito para comprar justamente a casa cara que Vanessa estava pesquisando. No campo destinado aos recursos disponíveis para a entrada, ele havia declarado uma herança estimada em $640 mil. Havia ainda outro e-mail dizendo que a venda da casa do meu pai já tinha sido acordada entre os 2 beneficiários. O corretor perguntou quando o dinheiro estaria disponível. Jake respondeu: dentro de 30 dias. Ele tinha pedido demissão, prometido uma casa nova à esposa, procurado um corretor para vender o imóvel onde eu morava e solicitado financiamento usando um dinheiro que nem sequer estava sob seu controle. E,
Pela primeira vez, eu entendi que nada daquilo era responsabilidade minha resolver. Na manhã de sexta-feira, entrei na sala de reuniões de Thomas carregando a pasta que Jake havia esquecido no café. 10 minutos depois, ele chegou. Parecia preparado para negociar e, talvez, até esperasse sair dali com tudo resolvido. Mas Thomas não estava sozinho. Ao lado dele havia uma mulher de terno azul marinho, com outra pasta sobre a mesa. Jake, está Elaine Porter, da empresa responsável pela administração do fundo. Jake parou no meio do caminho. Elaine abriu a pasta. Antes de discutirmos qualquer distribuição, precisamos esclarecer 3 declarações feitas esta semana envolvendo propriedades do fundo. Jake olhou para mim. Pela primeira vez desde a morte do nosso pai, ele não estava sorrindo. E o memorando pessoal que meu pai havia deixado continuava fechado. Elaine não acusou Jake de maneira teatral. Isso tornou tudo ainda mais desconfortável. Ela falava com a calma de alguém simplesmente conferindo uma conta. Explicou que uma imobiliária havia recebido uma consulta sobre a possível venda da casa do meu pai. Um corretor de financiamento tinha recebido informações financeiras nas quais uma herança futura aparecia como dinheiro disponível. Além disso, um consultor imobiliário havia sido informado de que Jake teria autorização para negociar sobre um dos imóveis comerciais do meu pai. Em todas aquelas situações, ele havia se apresentado como alguém com poderes que, na realidade, não possuía. Eram apenas conversas preliminares, Jake argumentou. Elaine entrelaçou os dedos sobre a mesa. Isso não transforma essas conversas em ações autorizadas. Jake olhou para Thomas. Eu sou beneficiário. Respondeu Thomas. Mas você não é o administrador do fundo. Jake franziu a testa. Então eu nem posso perguntar quanto vale uma propriedade? Pode perguntar. O que você não pode fazer é afirmar que outro beneficiário concordou com uma transação quando isso nunca aconteceu. Jake virou os olhos para mim. Você mandou alguma coisa para eles? Elaine respondeu antes que eu pudesse falar. A empresa responsável pelo título entrou em contato conosco por iniciativa própria, depois de identificar o fundo no registro do imóvel. A própria verificação dos documentos havia revelado o que Jake estava fazendo. Thomas então perguntou sobre o documento que ele havia levado ao meu café. Era só um rascunho, respondeu Jake. Quem preparou isso? Perguntou Elaine. Jake hesitou. Nesse momento, coloquei a pasta esquecida sobre a mesa. Ele deixou isso no meu café. Jake me encarou como se eu tivesse acabado de traí-lo. Por um instante, quase pedi desculpas. Era um reflexo antigo. Mas então percebi quantas vezes, ao longo dos anos, eu havia tentado protegê-lo das consequências das próprias escolhas. Elaine abriu a alteração do fundo deixada pelo meu pai e explicou a cláusula por completo. Meu pai não havia criado uma punição direcionada especificamente a Jake ou a mim. Ele havia estabelecido uma proteção que só entraria em ação caso um beneficiário conscientemente apresenta-se uma falsa autoridade, tentasse transferir um bem sem autorização ou apresenta-se uma aprovação que não existisse. Se isso fosse comprovado, as distribuições diretas poderiam ser suspensas. As despesas administrativas e jurídicas causadas pela conduta seriam descontadas da participação do responsável. E, em vez de receber o restante da herança diretamente, a parte daquela pessoa poderia ser transferida para um fundo separado, administrado de forma discricionária. Jake ficou olhando para Elaine em silêncio. Naquele momento, toda a confiança que ele tinha demonstrado naquela cozinha parecia ter desaparecido. Meu pai escreveu isso por minha causa, disse Jake. Elaine manteve a voz firme. Essa cláusula vale igualmente para os 2 beneficiários. Mas a Harper soube de tudo primeiro. Thomas o corrigiu imediatamente. Você recebeu a notificação oficial antes mesmo de ela vir ao meu escritório. A justificativa de Jake desmoronou na mesma hora. Eu respirei fundo. Eu dei uma olhada rápida na carta. Então por que fingiu que não sabia de nada? Ele ficou em silêncio. Porque você já estava desconfiada, respondeu por fim. Isso não responde à minha pergunta. Thomas fechou o documento. Há mais uma coisa. Ele então abriu o memorando pessoal que meu pai havia deixado lacrado.
Meu pai escrevera que tratar os filhos com igualdade não significava fingir que os dois haviam feito as mesmas escolhas. Ele registrou que eu havia dedicado anos e colocado dinheiro do meu próprio bolso na manutenção da casa, sem nunca exigir reembolso. Sobre Jake, meu pai escreveu que ele era inteligente, ambicioso e capaz, mas tinha o hábito de tratar dinheiro que ainda poderia receber como se já estivesse disponível. Então Thomas leu uma frase que fez a sala inteira ficar em silêncio. Se Jake aprender a ter paciência, este fundo poderá protegê-lo de uma fase ruim. Se ele se recusar a aprender, o mesmo fundo protegerá a família dele. Jake afastou a cadeira com força. Isso é inacreditável. Meu pai havia mantido participações iguais para os dois porque nos amava da mesma maneira. Mas a minha proteção de 3 anos para permanecer na casa e a opção de comprá-la existiam por um motivo. Os registros mostravam que minhas contribuições para aquele imóvel já ultrapassavam $70.000. Durante anos, Jake reclamava. O papai deixa a Harper morar lá de graça. Os documentos mostravam uma história bem diferente. Então ela ganhou? Jake perguntou, irritado. Olhei para ele. Isso não é um jogo. Fácil falar. Você fica com a casa. Não. Eu tenho o direito de comprá-la pelo valor definido na avaliação, usando a minha própria parte da herança. Ele se levantou. E a minha parte fica bloqueada porque eu conversei com um corretor? Elaine permaneceu tranquila. Nenhuma decisão definitiva foi tomada. Em vez de tranquilizá-lo, aquelas palavras fizeram o pânico aparecer claramente no rosto de Jake. Eu o encarei. O que você fez? Ele congelou. Nada. Então sente-se, disse Elaine. Jake pegou o casaco e saiu. Menos de 1 hora depois, Vanessa me ligou. Harper, você sabe por que o banco disse que existe um problema na verificação do nosso financiamento? Não. Você precisa perguntar ao Jake. Eu já tinha perguntado. Ele não queria responder. Então Vanessa disse algo que eu jamais esperava ouvir. Eles estão questionando por que a sua aprovação digital não corresponde ao endereço de e-mail registrado nos documentos do fundo. Fiquei imóvel. Minha aprovação. Vanessa hesitou. Você não assinou nada? Não. Naquele instante, as precauções que meu pai havia colocado no fundo deixaram de parecer apenas uma proteção contra decisões impulsivas. Jake aparentemente tinha ultrapassado uma linha muito mais séria. Liguei para Thomas antes de procurar meu irmão. Ele pediu que eu encaminhasse exatamente a mensagem recebida de Vanessa e que não entrasse em contato com o banco até que o administrador do fundo verificasse a documentação. No fim do dia, Elaine conseguiu obter uma cópia do documento pelos canais oficiais. Meu nome aparecia em uma confirmação de consentimento do beneficiário anexada ao pedido de financiamento de Jake. O documento dizia que eu apoiava uma possível venda da residência e que não teria objeções à liberação da parte de Jake depois da conclusão da venda. Abaixo do meu nome havia uma assinatura eletrônica. Mas aquela assinatura não era minha. O endereço de e-mail associado também não me pertencia. Alguém havia criado uma nova conta usando meu nome e acrescentando 2 números. Thomas me fez 3 perguntas. Você autorizou alguém a assinar isso em seu nome? Não. Autorizou Jake a comunicar seu consentimento? Não. Alguma vez disse a ele que concordava com a venda? Não. Elaine então suspendeu temporariamente qualquer solicitação de distribuição relacionada àquela operação e informou ao banco que o fundo não havia autorizado nenhuma declaração daquele tipo. Ela também me lembrou de algo importante. Eu não precisava ameaçar ninguém nem fazer acusações precipitadas. Os registros mostrariam exatamente o que havia acontecido. Pouco antes do fechamento do café, Jake apareceu novamente. Você ligou para Thomas. Vanessa me ligou. Ela não deveria ter envolvido você nisso. Olhei para ele. Meu nome está em um documento que eu nunca assinei. Ele olhou ao redor do café vazio. Podemos não discutir isso aqui? Peguei minha bolsa. Podemos. No escritório do Thomas. Não foi o que você está pensando. Então o que foi? Jake passou a mão pelo rosto, visivelmente nervoso. O corretor precisava de alguma prova de que a herança não estava sendo contestada.
Eu criei uma confirmação por e-mail para manter o processo do financiamento andando. Não era uma escritura. Não transferia propriedade nenhuma. Olhei para ele, incrédula. Você criou um e-mail fingindo ser eu. Eu apenas registrei por escrito algo que achei que você acabaria aceitando. Minha raiva, curiosamente, deu lugar a uma calma quase absoluta. Você me disse que eu era um fracasso e que poderia me expulsar daqui. Depois usou a minha identidade para fortalecer o seu pedido de financiamento. Eu estava sob pressão. Pressão não digita meu nome. Ele desviou o olhar. Eu sabia que você bloquearia tudo. Então meu consentimento virou opcional? Jake não respondeu. Durante anos, ele dizia que eu era rígida demais, cautelosa demais, que sempre esperava o pior. Agora eu entendia por que ele detestava esse meu jeito. Pessoas cautelosas fazem perguntas. Pessoas cautelosas pedem documentos. E documentos deixam pouco espaço para desculpas. A Vanessa sabia disso? Não. Ela sabia que sua parte da herança não estava garantida? Eu disse a ela que a administração seria rápida. E para o banco você falou em 30 dias. Ele ficou me encarando. Você leu meus e-mails. Você deixou a pasta no meu café. O constrangimento no rosto dele rapidamente se transformou em raiva. Você queria que isso acontecesse. Queria que o papai provasse que você era responsável. Queria me ver fracassar. Meses antes, aquela acusação teria acabado comigo. Dessa vez, não. Se eu quisesse que você fracassasse, por que passei anos inventando desculpas para você? Jake ficou em silêncio. Continuei. Quando seu primeiro negócio deu errado, eu disse ao papai que tinha sido apenas uma questão de timing. Quando você acumulou dívidas no cartão, expliquei que a situação econômica tinha atrapalhado. Quando você trocou de emprego pela última vez, eu disse a Vanessa que era uma oportunidade, mesmo depois de você admitir que estava sob um plano de desempenho. Respirei fundo. Quanto eu teria que fazer para proteger você o suficiente? Os ombros de Jake caíram. Por um instante, vi vergonha no rosto dele. Mas vergonha não era a mesma coisa que assumir responsabilidade. Diz ao Thomas que foi um mal-entendido, pediu. E ali estava o problema. Mesmo depois de tudo, ele ainda esperava que eu absorvesse as consequências das escolhas dele. Não foi um mal-entendido. Se eles levarem isso a sério, eu posso perder tudo. Então por que você fez isso? Jake demorou alguns segundos para responder. Porque eu achei que a herança era minha. A voz dele ecoou pelo café vazio. Finalmente, a verdade estava entre nós. Minha. Não nossa. Baixei a voz. O papai morreu há menos de 2 semanas. Nesse período, você tentou vender uma casa que não é sua, tentou conseguir um empréstimo usando dinheiro que não controla e falou em meu nome sem autorização. O que exatamente você espera que eu faça agora? Que eu salve você de tudo isso? Jake se sentou lentamente. Eu posso consertar. Então conserte sem pedir que eu minta por você. Na manhã seguinte, Jake apareceu no escritório de Thomas acompanhado do próprio advogado. O administrador do fundo iniciou uma análise formal de tudo o que havia acontecido. O banco retirou o pedido de financiamento. Sem poder comprovar os recursos que Jake havia declarado, ele e Vanessa perderam a negociação da casa que pretendiam comprar. E havia outro problema. Jake já tinha pago um depósito considerável para garantir o imóvel. Mais tarde, o advogado explicou que recuperar aquele dinheiro seria complicado, porque as declarações relacionadas ao financiamento haviam sido responsabilidade dele. Eu não comemorei. Mas também não ofereci meu dinheiro para cobrir o prejuízo. Pouco depois, surgiu outra consequência. Jake entrou em contato com o antigo empregador para perguntar se poderia voltar atrás na demissão. Ele havia saído praticamente sem aviso, dizendo aos colegas que nunca mais queria trabalhar para outra pessoa. Só que a empresa já havia preenchido a vaga internamente. A resposta foi não. 3 semanas depois da morte do meu pai, o homem que dizia que nunca mais precisaria receber um salário estava sem emprego, sem a casa nova, sem acesso imediato à herança e sob investigação do administrador do fundo por ter apresentado um documento usando o nome da própria irmã.
Mas Jake ainda não havia desistido. O advogado dele argumentou que aquela autorização era apenas uma projeção informal e não representava uma tentativa concreta de transferir patrimônio. Também questionou a forma como a cláusula de conduta criada pelo meu pai deveria ser interpretada. E então Jake foi ainda mais longe. Ele passou a me acusar de ter influenciado meu pai quando as alterações no fundo foram feitas. Dessa vez, porém, ele teria que enfrentar algo que não podia simplesmente convencer com palavras: os documentos. Até aquele momento, eu só estava tentando defender meus direitos. Agora, porém, Jake havia começado a questionar as decisões do nosso pai e insinuar que eu poderia ter manipulado tudo a meu favor. Thomas pediu que eu fosse ao escritório. Se Jake realmente levar essa acusação adiante, os registros que cercam a alteração do fundo vão se tornar fundamentais. Ele colocou um pequeno gravador digital sobre a mesa. Seu pai também previu que alguém poderia fazer exatamente esse tipo de alegação. Pouco depois, o advogado de Jake solicitou uma reunião para tentar chegar a um acordo antes que o administrador do fundo emitisse sua decisão final. Durante 2 dias, Jake agiu como se aquilo significasse que ele tinha conseguido uma vitória. Ele me mandou uma mensagem. Isso ainda pode ser resolvido se você parar de levar tudo para o lado pessoal. Não respondi. A reunião aconteceu na segunda-feira, no escritório de Thomas. Elaine compareceu representando a empresa responsável pelo fundo. Jake estava sentado ao lado do advogado, aparentemente tranquilo, segurando um bloco amarelo cheio de anotações. Vanessa não apareceu. Mais tarde, descobri que ela havia ido temporariamente para o apartamento da irmã depois de descobrir quanto Jake havia escondido dela sobre o financiamento. O advogado dele começou com bastante cautela. Ele não tentou justificar diretamente o e-mail falso. Em vez disso, argumentou que o documento não havia causado nenhuma transferência efetiva de patrimônio e, por isso, não deveria acionar as medidas mais severas previstas no fundo. Então veio o argumento principal. Como eu morava com meu pai, ajudava com a papelada e o acompanhava em alguns compromissos, eu teria tido mais acesso a ele durante o período em que as alterações foram feitas. Tecnicamente, tudo aquilo era verdade. O problema estava na conclusão que ele queria que todos tirassem. Quando o advogado terminou, Thomas fez uma pergunta direta. Jake está alegando formalmente que houve influência indevida? Jake cochichou alguma coisa com o advogado antes de responder. Estou dizendo que quero saber a verdade. Thomas assentiu. Seu pai também queria. Ele colocou vários documentos sobre a mesa. A alteração do fundo não havia sido feita de repente. As decisões tinham sido discutidas ao longo de vários meses. Meu pai havia se encontrado sozinho com Thomas em 2 ocasiões. A empresa independente responsável pelo fundo também havia analisado suas instruções. Além disso, meu pai pediu que os motivos de suas decisões fossem registrados porque temia exatamente aquela situação, que um dos filhos não gostasse do resultado e acusasse o outro de ter influenciado suas escolhas. Então Thomas ligou o gravador. A voz do meu pai preencheu a sala. Ele explicou claramente que estava tomando aquelas decisões por vontade própria. Em determinado momento, disse: Eu nunca pedi uma herança maior. Então veio uma revelação que me pegou completamente de surpresa. Meu pai havia considerado, inicialmente, deixar a casa diretamente para mim por causa de tudo que eu havia feito para mantê-la. Mas eu mesma havia recusado essa possibilidade quando ele mencionou a ideia meses antes. Eu me lembrava daquela conversa apenas como uma hipótese distante. Na época, disse a ele que preferia ter a oportunidade de comprar a casa por um valor justo, em vez de receber o imóvel diretamente e correr o risco de Jake guardar ressentimento pelo resto da vida. A gravação continuou. A Harper provavelmente vai ficar irritada por eu estar gravando isso, disse meu pai. Mas ela passou tempo demais tentando evitar até mesmo a aparência de que recebe tratamento especial. Chega! Não vou mais permitir que aparências distorçam os fatos. A expressão de Jake endureceu. Meu pai então falou sobre ele. E não o chamou de preguiçoso. Isso teria sido fácil demais de contestar. Em vez disso, descreveu Jake como alguém talentoso, mas impaciente. Ele mencionou 3 situações específicas em que Jake havia pedido dinheiro contando com rendimentos futuros que nunca chegaram.
Falou de uma sociedade comercial que deu errado e que ele precisou ajudar a encerrar, de um financiamento de veículo que acabou pagando e de uma dívida tributária que cresceu por causa dos atrasos e das multas. Meu pai admitiu que se arrependia de ter ajudado Jake tantas vezes sem estabelecer limites claros. Segundo ele, cada vez que aparecia para resolver um problema, acabava ensinando ao filho a lição errada. Jake permaneceu olhando para a mesa. Então a voz do meu pai ficou ainda mais firme. Eu não estou deixando Jake com menos porque ele cometeu erros. Estou deixando essas proteções porque amo meu filho bastante para não financiar o próximo erro dele. O advogado de Jake pediu que Thomas interrompesse a gravação. Jake balançou a cabeça. Não. Deixe continuar. Meu pai explicou que queria garantir um valor equivalente para os dois filhos, mas não necessariamente permitir o mesmo nível de acesso ao patrimônio. Se qualquer um de nós tentasse usar os bens do fundo sem autorização, profissionais independentes deveriam intervir. Não caberia aos irmãos resolverem esse tipo de situação entre si. Então veio a frase que mais me atingiu. Não quero que a Harper passe mais uma década sendo o freio de emergência do Jake. Meu pai tinha percebido algo que eu mesmo evitava admitir. Durante anos, confundi lealdade com a obrigação de salvar meu irmão das próprias escolhas. Quando a gravação terminou, fizemos uma breve pausa. Jake voltou alguns minutos depois e ficou parado perto da porta. Você sabia que ele pensava isso de mim? Eu sabia que ele se preocupava. Não sabia que tinha gravado aquela conversa. Mas você sempre foi a favorita dele. Olhei para Jake. Eu fui a filha que ficou por perto. Isso não é a mesma coisa. Ele soltou uma risada amarga. Você sempre consegue fazer parecer que é a pessoa certa da história. Eu não sou a pessoa certa, Jake. Estou apenas cansada. Ele me encarou por alguns segundos. Você poderia pedir a Elaine para não aplicar aquela cláusula contra mim. Por quê? Porque eu sou seu irmão. Esperei um pouco antes de responder. E quando ser meu irmão passou a significar que eu tenho alguma obrigação de apagar as consequências das suas decisões? Jake abriu a boca, mas não encontrou uma resposta. Aquela era a verdadeira questão. Até onde deveria ir a lealdade entre familiares? Ser família significava ganhar uma isenção permanente de responsabilidade? Voltamos para a sala de reuniões. Elaine apresentou a conclusão preliminar do administrador do fundo. O documento com meu suposto consentimento havia sido apresentado conscientemente e utilizado para fortalecer uma solicitação de financiamento. Além disso, Jake continuará fazendo declarações sobre a venda dos imóveis mesmo depois de receber a notificação formal sobre as regras do fundo. Diante disso, o administrador pretendia suspender qualquer pagamento direto e imediato da participação de Jake e transferir o controle daquela parcela para o subfundo discricionário criado pelo meu pai. Isso não apagaria a herança dele. Fazia algo que Jake odiava ainda mais. Tirava das mãos dele o controle sobre o dinheiro. Ele ainda poderia receber valores necessários dentro das regras estabelecidas pelo fundo, mas não poderia simplesmente exigir um grande pagamento, oferecer os ativos como garantia ou comprometer uma futura distribuição em negócios arriscados. As despesas administrativas e jurídicas provocadas por toda aquela situação também seriam descontadas da participação dele, depois da prestação final de contas. Jake ficou alguns segundos em silêncio. Por quanto tempo? Elaine respondeu sem hesitar. A primeira revisão significativa ocorrerá depois de 5 anos, considerando estabilidade e cumprimento das regras. A liberação total não é automática. 5 anos. Jake havia pedido demissão acreditando que teria dinheiro em poucas semanas. Agora poderia passar anos sem ter liberdade para movimentar o patrimônio principal como quisesse. Elaine então olhou para mim. No caso da Harper, a participação dela permanece no cronograma original, pois ela não violou nenhuma das condições. A proteção de permanência na casa e a opção de compra continuam válidas. Jake ficou olhando para a mesa. Então ela consegue exatamente o que queria. Elaine respondeu antes que eu pudesse dizer qualquer coisa. A senhorita Reed não criou o fundo. Não apresentou o documento falso. Não entrou em contato com o banco e não declarou que você tinha o consentimento dela. Essa diferença é importante. Thomas colocou diante de nós uma estimativa dos custos envolvidos.
como as ações de Jake haviam provocado verificações adicionais de propriedade, análises externas, comunicação com o banco e trabalho jurídico extra, uma quantia significativa provavelmente seria descontada da participação dele. Somando isso ao depósito que ele havia perdido na negociação da casa e a semana sem emprego, o sonho que ele tinha construído tão rapidamente já estava custando muito mais do que apenas orgulho. Jake me encarou. Está feliz agora? Pensei por alguns segundos. Não. Mas estou aliviada por finalmente ter parado de pagar pelas suas escolhas. Ele saiu. Achei que aquela seria a última batalha. Na manhã seguinte, Thomas me ligou. Jake havia enviado uma proposta de acordo. Ele estava disposto a retirar todas as contestações e reconhecer que o documento de consentimento não tinha sido autorizado por mim. Mas queria algo em troca. Eu deveria abrir mão da minha opção protegida de compra da casa para que, no futuro, o imóvel pudesse ser vendido e uma parcela maior do patrimônio permanecesse em forma líquida dentro do fundo. Mesmo depois de tudo, Jake ainda queria que a solução para os problemas dele saísse de algo que meu pai havia protegido especificamente para mim. Dessa vez, porém, ele tinha cometido um erro diferente. Sem perceber, havia me dado poder de negociação. Jake esperava que eu entrasse em uma negociação. O que ele recebeu foi um limite claro, comunicado por meio de Thomas. Recusei a proposta sem alterar uma única cláusula do fundo criado pelo meu pai. Não pedi uma parcela maior da herança de Jake. Também não exigi um pedido de desculpas como condição para o acordo. Simplesmente me recusei a abrir mão da proteção que meu pai havia criado de propósito para mim. 3 dias depois, Jake desistiu da contestação por conta própria. Pelo que soube, o advogado explicou exatamente como a gravação, o histórico das alterações, a confirmação de entrega da notificação e o documento de consentimento não autorizado poderiam ser interpretados caso ele insistisse na disputa. Além disso, continuar brigando só aumentaria as despesas descontadas da própria participação dele. Pela primeira vez, insistir não lhe dava nenhuma vantagem. No mês seguinte, o administrador do fundo concluiu oficialmente a análise. A participação de Jake na herança continuava sendo dele, mas permanecia dentro da estrutura de administração discricionária. As despesas profissionais adicionais foram descontadas da parte dele. Jake ainda poderia receber suporte financeiro conforme as regras estabelecidas no fundo, mas não teria um enorme cheque disponível de imediato, nem poderia construir o império imobiliário que havia imaginado ou usar os bens do meu pai como prova de uma riqueza que ainda não possuía. A casa que ele havia prometido comprar para Vanessa acabou sendo vendida para outra pessoa. Jake perdeu a maior parte do depósito que havia pago, conforme as condições do contrato que ele mesmo assinará. Vanessa não terminou o relacionamento imediatamente, mas se recusou a voltar para a antiga rotina até que Jake mostrasse a ela sua verdadeira situação financeira. Ele passou quase 2 meses procurando emprego. A antiga empresa não aceitou sua tentativa de voltar. No fim, Jake conseguiu uma vaga em uma empresa menor, recebendo menos do que ganhava antes de pedir demissão. Quando fiquei sabendo, meu primeiro sentimento foi culpa. Depois me lembrei dos fatos. Ninguém obrigou Jake a abandonar o emprego. Ninguém o obrigou a prometer dinheiro que ainda não tinha. E ninguém o obrigou a usar meu nome. Consequências não se tornam crueldade simplesmente porque são dolorosas. Enquanto isso, comecei o processo de avaliação da casa do meu pai. O valor determinado foi alto o suficiente para me assustar. Durante uma noite inteira, cheguei a considerar desistir. Então encontrei uma planilha antiga que meu pai e eu mantínhamos com todas as despesas do imóvel. Cada reparo que eu havia pago estava registrado. Cada valor destinado aos impostos estava anotado. E meu pai havia escrito observações ao lado de algumas despesas. Harper pagou o conserto do telhado. Harper cobriu a diferença do seguro. Harper recusou o reembolso novamente. Comecei a rir enquanto chorava. Não porque a casa tivesse se transformado repentinamente em um troféu. Mas porque aqueles registros me lembraram de algo que eu havia esquecido depois de tantos julgamentos de Jake. Eu já estava construindo uma vida. Ela simplesmente não era chamativa o bastante para ele enxergar seu valor. Usei parte da distribuição que já estava prevista para mim, minhas economias e um financiamento imobiliário convencional para exercer minha opção de compra. Eu não ganhei a casa de graça.
Comprei pelo valor determinado na avaliação independente, exatamente como o fundo estabelecia. No dia em que a documentação foi concluída, não fiz nada dramático com o antigo quarto de Jake. Não joguei as coisas dele fora. Não montei nenhuma cena para simbolizar uma vitória. Eu tinha aprendido que vingança não precisava de espetáculo. A única fechadura que realmente mudei estava dentro da minha própria cabeça. Parei de tratar as emergências de Jake como se fossem ordens que eu precisava obedecer. Cerca de 6 meses depois da morte do meu pai, Jake apareceu sozinho no meu café. Ele parecia diferente. Não estava destruído nem havia se transformado magicamente em outra pessoa. Apenas parecia menos convencido de que o mundo lhe devia uma vida confortável. Ele pediu um café e pagou pela bebida. Aquilo quase me fez sorrir. "Podemos conversar?" perguntou. "Já estamos conversando." Jake admitiu que passou anos avaliando o próprio valor pelo salário, pelo carro, pelo bairro onde morava e por qualquer coisa que outras pessoas pudessem enxergar. Quando nosso pai morreu, ele não enxergou a herança como uma responsabilidade. Enxergou uma saída. Eu pensei que, se conseguisse dinheiro suficiente e rápido bastante, ninguém mais poderia me chamar de fracasso. Olhei para ele. "Quem está te chamando de fracasso?" Jake baixou os olhos. "Principalmente eu." Eu acreditei nele. Mas compreender alguém não significa devolver automaticamente o acesso que essa pessoa perdeu à sua vida. Jake respirou fundo. "Sinto muito pelo documento. Eu sei que pedir desculpas não apaga o que fiz." "Não apaga." Ele ficou em silêncio por alguns segundos. "Você acha que algum dia vai conseguir confiar em mim novamente?" Uma resposta reconfortante teria sido mais fácil. Mas eu não queria mais dizer coisas apenas para evitar o desconforto de outra pessoa. "Talvez. Mas quem decide quanto tempo isso vai levar sou eu." Jake assentiu. Meses antes, aquela frase provavelmente teria provocado outra discussão. Dessa vez, ele simplesmente aceitou. Antes de sair, porém, ele parou perto da porta. "O papai estava certo sobre mim", disse Jake. "O papai estava preocupado com você. Existe uma diferença." Jake esboçou um sorriso cansado. "Você sempre precisa me corrigir. Só quando os documentos estão do meu lado." Pela primeira vez em meses, nós dois rimos. Aquela risada não consertou o passado. E eu sabia que seria desonesto fingir que uma única conversa poderia apagar anos de comportamento, ressentimentos e escolhas ruins. Jake ainda teria que esperar 5 anos até a primeira grande revisão das restrições impostas à sua participação no fundo. Até lá, precisaria reconstruir suas finanças, recuperar a confiança de Vanessa e decidir que tipo de relação queria ter comigo. Tudo isso dependeria das escolhas que faria dali em diante. O plano do meu pai não destruiu a vida de Jake. Apenas obrigou meu irmão a construir uma vida sem usar a herança como atalho. Eu continuei com meu café. Continuei com a casa que conquistei o direito de comprar. Mas, acima de tudo, recuperei uma parte de mim que Jake havia me feito questionar durante anos. 5 dias depois da morte do nosso pai, meu irmão entrou naquela cozinha e declarou: "A herança é minha." Ele acreditava que o dinheiro lhe daria poder suficiente para decidir onde eu deveria morar e o que eu merecia. Meses depois, Jake estava trabalhando novamente, enquanto a própria herança permanecia protegida pelas regras que ele mesmo havia ajudado a acionar. E eu estava assinando os documentos que oficializavam a compra da casa que ele um dia planejou vender sem sequer ter autoridade para isso. Eu nunca roubei nada dele. Nunca falsifiquei um documento. Nunca precisei expô-lo ou humilhá-lo diante de outras pessoas. Apenas parei de ficar entre Jake e as consequências que meu pai já havia previsto. Talvez essa tenha sido a parte da história que meu irmão demorou mais para entender sobre vingança. Às vezes, a resposta mais satisfatória não é destruir quem tentou passar por cima de você. Às vezes, basta sair do caminho, abrir o arquivo que a outra pessoa ignorou e deixar que as próprias escolhas dela terminem a discussão. Esta é uma história fictícia, criada exclusivamente para entretenimento e reflexão. Todos os personagens, acontecimentos e situações foram desenvolvidos para essa narrativa. E talvez exista uma lição simples por trás de tudo isso: quando alguém faz você se sentir culpado por mudar,
talvez essa pessoa apenas sinta falta da versão de você que aceitava tudo, cedia sempre e seguia regras que só beneficiavam os outros. Mas crescer significa também aprender a estabelecer limites. E você não precisa voltar a ser quem era apenas para deixar outra pessoa confortável.